Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Olha, mais uma semana, o primeiro dia útil da semana, já que o domingo é o primeiro dia da semana, mas não é o primeiro dia útil. O primeiro dia útil é a segunda, né? Então, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, já passamos da metade do mês, dia de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é uma santa conhecida, Santa Margarida da Escócia e São Fidêncio. É a 33ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 15, é a nova. Olha, nesta segunda-feira comemoramos o Dia do Não Fumar. Tem o Dia do Não Fumar. Dia Internacional da Tolerância. Dia Nacional da Amazônia Azul. Dia Nacional da Atenção à Dislexia. Dia Nacional dos Ostomizados. Portanto, são as comemorações deste dia 16 de novembro de 2020. Daqui a pouquinho vamos falar da eleição que aconteceu no dia 15. Nós temos os candidatos eleitos. Nós vamos falar de Colatina, porque a minha base de trabalho é Colatina. Hoje eu não vou me estender sobre os outros municípios. Depois eu vou colocar as notícias no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. As notícias de outros municípios, as notícias do estado do Espírito Santo do Brasil, mas eu vou me ater a Colatina porque é a minha base de trabalho. Colatina é um município da região noroeste do Espírito Santo com 123.400 habitantes. Então eu vou falar de Colatina, mas antes de falar da eleição em Colatina, dos votos para prefeito, eu vou falar sobre a espiritualidade, porque nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2020, tem a oração do Terço dos Homens, no auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II. Será a partir das 18 horas, com capacidade para 30 pessoas nesse tempo de restrições por conta da pandemia da Covid-19. É obrigatório comparecer com máscara e no local é verificada a temperatura corpórea, que deve estar até 37 graus. E é fornecido no local também o álcool em gel, 70%, para desinfecção dos membros superiores. Então, Terço dos Homens em Colatina, hoje no edifício João Paulo II, auditório Bento XVI. Bem, eu quero falar também sobre um livro infantil que foi lançado pela minha sobrinha. Eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar, porque sempre que existe uma obra literária, é alguém que está escrevendo, está instruindo, está passando cultura, e é importante falar. Então, eu quero registrar que eu recebi o livro que a minha sobrinha, psicóloga Karina da Silva Maciel, escreveu. É o livro de literatura infantil, intitulado O Amigo X dos Sentimentos, cujas ilustrações são de Tassiana Nogueira. O projeto foi contemplado, esse projeto do livro, ele foi contemplado, deixa eu ver aqui, para eu não me confundir, porque essas coisas a gente tem que saber como falar, né? Deixa eu ver como é que foi contemplado pelo prêmio Funarte Decentrarte. Bem, é um prêmio que eu não conheço, mas é um prêmio chamado Funarte Decentrarte, da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, Ministério do Turismo, órgãos do governo federal, Pátria Amada Brasil. Parabéns, então, à minha sobrinha, psicóloga Karina da Silva Maciel. Parabéns pelo prêmio e parabéns pelo livro para as crianças. Agora vamos à eleição em Colatina. Nós temos novo prefeito eleito que vai tomar posse em janeiro. Numa votação com pouca diferença, Guerino Balestrace foi eleito para o terceiro mandato não consecutivo.
Nós temos aqui, inclusive, eu fiz uma biografia do prefeito eleito de Colatina, porque eu o conheço há muito tempo. Eu fiz muitas reportagens com ele quando estava em rádio e jornal. Então, eu inclusive fiz as reportagens. Aliás, não foi reportagem, foi a biografia do pai dele, seu Pedro. Fiz a biografia na Serra, quando o pai dele morava na Serra, e a mãe também, Dona Teresa. Como eu tenho livros escritos, e um dos livros é História Viva de Colatina, eu fiz uma biografia do pai dele, seu Pedro, e também da mãe, Dona Teresa. Bem, vamos, isso aí no momento não interessa, agora interessa falar do prefeito eleito, né? Guerino Balestrácio obteve 19.948 votos, correspondentes a 34,11%. Guerino é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. É professor e empresário da área metalmecânica. Foi prefeito de Colatina por 2 mandatos e o nome completo dele é João Guerino Balestrácio. Ele governou Colatina de 2001 a 2004, sendo reeleito para outro mandato de 2005 a 2008. Depois, ele foi presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANDES, nos períodos de 2009 e 2010. Inclusive, na posse do Guerino como presidente do BANDES, eu estive no coquetel que teve em Vitória. Estive lá presente, fiz uma reportagem com ele também. Então, ele ficou no BANDES nos períodos de 2009, 2010, 2011 e 2013. Ele foi também ainda secretário estadual de Economia e Planejamento, 2010, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, de 2015 a 2016, e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Aracruz, em 2019. Tem ainda um outro cargo que é de presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a AMUNES, de 2005 a 2009, e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Guerino nasceu em Colatina no dia 13 de fevereiro de 1959, portanto tem 61 anos de idade. Deixa eu ver mais aqui. O vice de sua chapa é o médico Rogério Rezende, de 62 anos de idade. O vice eu não conheço muito bem. Conheço, mas não muito bem. Agora o Guerino tem um grande conhecimento com ele, justamente porque ele foi prefeito 2 vezes de Colatina e eu sempre fui um repórter que participei muito ativamente da vida política local. Bem, o vice, então, médico Rogério Rezende, tem 62 anos de idade, é epidemiologista, mestre em saúde pública, doutor em ciência da saúde, professor universitário e funcionário público estadual. O partido pelo qual Guerino se candidatou é o Partido Social Cristão, PSC, e o seu vice é do Partido Democrático Trabalhista, PDT. O mandato para o qual a chapa foi eleita é de 4 anos, de 2021 a 2024. Eu vou colocar essas informações todas no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tá bom? Então depois vocês podem acessar com tranquilidade, copiar, podem fazer o que vocês quiserem, né? Para divulgar, porque notícia é para divulgar, não é para guardar para você. É isso? Eu sou desse pensamento, notícia é para divulgar. Bem, vamos a um quadro geral, então, da votação de todos que participaram da disputa para prefeito, porque no fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, os números para vereadores estavam ainda meio confusos, não sabia quem foi eleito, quem não foi, pelo menos eu não consegui, porque são muitas votações, muitos municípios, tem legenda no caso de vereador, porque né, é diferente da eleição para prefeito. Por isso, vamos falar só de prefeito aqui hoje. Bem, o primeiro colocado, então, nas eleições de Colatina,
em 2020 para o Executivo Municipal foi João Guerino Balestrace. 19.948 votos, equivalentes a 34,11%. Com essa votação, ele será o novo prefeito do município no quatriênio 2021-2024. A posse será em janeiro. O segundo colocado na votação para prefeito foi Luciano Carlos Merlo, do Patriota, número 51. Ele obteve 19.295 votos, ou seja, 33%. Diferença aí de 1,11% de votos, hein? Em terceiro lugar ficou Mariceles Caetano Engelhard, do Cidadania, número 23, que obteve 9.366 votos, correspondendo a 16,02%. O quarto lugar ficou com Genivaldo José Lievore, do PT, número 13, que obteve 2.681 votos, ou 4,58%. Vamos agora ao quinto lugar. Ficou com Renata Santos Moraes Nunes, do PL, número 22, com 2.448 votos, o equivalente a 4,19%. A sexta colocação coube a Elodilson Sabadini, do Solidariedade, número 77. O número do partido é 77. Ele obteve 1.389 votos, ou 2,38%. O sétimo lugar foi de Gessé Pereira de Andrade, do Democracia Cristã, número 27, com 1.327 votos, ou 2,27%. O oitavo lugar foi de Marcos Onésimo Dávila, do Partido de Mobilização Nacional, número 23, com 1.207 votos, correspondente a 2,06%. Na nona posição ficou Nilton Antônio Barbosa, do Partido Trabalhista Brasileiro, número 14, com 413 votos. Então vamos retificar aqui. Na nona posição ficou... São muitos números, a gente tem que ficar muito atento. Na nona posição ficou Nilton Antônio Barbosa, do Partido Trabalhista Brasileiro, número 14, com 413 votos, correspondente a 0,71%. E o décimo e último lugar foi ocupado, vamos ver aqui, eu não conheço todos os candidatos assim de cor, eu tenho que olhar, tenho que ler, porque eu não tenho de cor, são 10 candidatos, né? O último lugar e décimo é Marcos de Oliveira Silva, do Partido Socialismo e Liberdade, número 50, obteve 400 votos, ou 0,68%. Portanto, parabéns ao prefeito e vice-prefeito eleito, Guerino Balestrace e Dr. Rogério Rezende. Parabéns a todos que participaram também da eleição, porque é uma festa da democracia, é a liberdade. Isso corresponde a um país democrático, todos têm a livre participação, o povo vota sem obrigação de eleger alguém, vota porque tem preferência por algum candidato. A população é obrigada a comparecer, mas lá a pessoa pode votar nulo, votar em branco, mas, como se vê aí, as pessoas querem eleger. E isso é importante. Nós temos que ter alguém para comandar o município. A diferença foi pouca, né? Então foi uma disputa muito acirrada, muito bem disputada. Guerino Balestrace com 34,11% dos votos. E em segundo lugar ficou o Luciano Carlos Melo, parabéns, ficou com 33%, a diferença de 1,11%. Parabéns a todos que participaram. Cada eleição é uma eleição. Não adianta agora também ficar fazendo perspectiva, prospecção, né?
conjecturas, digamos assim, para a próxima eleição. Não existe isso. Cada eleição é uma eleição diferente. Então, vamos desejar a todos tranquilidade nesse momento. Quem ganhou, ganhou. Agora é preparar a plataforma de governo, estar ciente de tudo que vem pela frente. Estamos enfrentando ainda o problema da epidemia, da pandemia da Covid-19. Precisamos de reerguer a economia, porque as restrições causadas por esse vírus nos trouxeram muitos problemas. Problema de desemprego, problema econômico. Então, é preciso de pensar muito bem um novo governo, uma nova administração. Vamos desejar que tudo dê certo, né? E essas informações, como já disse, eu vou colocar no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Uma frase reflexiva, nós temos mais notícias ainda, mas eu tenho uma frase reflexiva aqui para a gente pensar muito. É preciso de oração na nossa vida. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Tá bom? É para refletir. Agora, economia. Pix entra em vigor nesta segunda-feira. Vamos falar sobre o Pix. Olha, Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. Ele entra em vigor nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2020. A ferramenta entra em operação para todos os clientes. Desde 5 de outubro, os clientes podem registrar as chaves digitais de endereçamento. Mais de 50 milhões de chaves, segundo o dado não atualizado, tinham sido cadastradas. Como cada pessoa pode ter mais de uma chave, o número exato de pessoas registradas é desconhecido. As chaves funcionarão como um código simplificado que associará a conta bancária ao número do CPF ou do CNPJ, e-mail, número de celular ou uma chave aleatória de 32 dígitos. Em vez de informar o número da agência e da conta, o cliente apenas informa a chave para fazer a transação. Olha como será bem mais fácil. Uma pessoa física pode criar até 5 chaves por conta corrente. Para empresas, o limite aumenta para 20. Por meio do Pix, o cliente pode pagar e receber dinheiro em até 10 segundos, gente. Olha só, 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes. Diferentemente da transferência eletrônica disponível, TED, ou do documento de ordem de crédito, DOC, que tem restrições de horário, o Pix funciona 24 horas por dia. Por questões de segurança, cada instituição financeira definirá um valor máximo a ser movimentado, mas o Banco Central estuda criar modalidades para a venda e compra de imóveis e de veículos que permitam a movimentação instantânea de grandes quantias. Para as pessoas físicas e para os microempreendedores, as transações serão gratuitas, exceto nos casos de recebimento de dinheiro pela venda de bens e de serviços. As pessoas jurídicas arcarão com os custos. As tarifas dependerão de cada instituição financeira, mas o Banco Central estima que será de 1 centavo a cada 10 transações. Portanto, é muito benéfico utilizar o Pix, hein? O Pix servirá não apenas para transferências instantâneas de dinheiro, como poderão, deixa eu ver aqui, deixa eu me orientar, porque é muita coisa, hein? Então, o Pix servirá não apenas para transferências instantâneas de dinheiro, como poderá ser usado para o pagamento de boletos, de conta de luz, de impostos, e para compras no comércio. Com a ferramenta, será possível o cliente sacar dinheiro no comércio ao transferir o valor desejado para o Pix de um estabelecimento e retirar as cédulas no caixa. Com o Pix Cobrança, os comerciantes poderão emitir um QR Code, versão avançada do código de barras, fotografada por smartphones, para que o consumidor faça o pagamento imediato por um produto ou serviço.
Além disso, será permitido fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos, como ocorre com os boletos. Olha, o Banco Central também obrigou as instituições financeiras que oferecerem o Pix aos usuários recebedores a usar a interface de programação padronizada pelo órgão. A medida foi tomada para evitar que um empresário não consiga migrar a conta para outra instituição por causa dos custos de adaptação a um novo sistema de programação. Portanto, começa hoje a vigorar o Pix, novo sistema de pagamento instantâneo. E ninguém acertou a Mega Sena, hein? O prêmio foi para... Deixa eu ver aqui quanto vai dar o próximo prêmio. A Mega Sena vai pagar 50 milhões, é a estimativa. Foi realizado mais um sorteio da Mega Sena, o concurso 2.318 no último sábado. 2.318 concurso. Foi no último sábado, dia 14 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 28, 44, 52, 54, 58 e 60. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A arrecadação total foi de R$ 67.827.784,50. Não houve acertador, então, na faixa principal das 6 dezenas. O prêmio acumulado é estimado para o próximo concurso, o número 2.319, na quarta-feira, 18 de novembro de 2020, é de 50 milhões. Com o acerto de 5 números, houve 59 apostas. Cada uma vai receber mais de 66 mil. Com 4 números, foram 5.014 apostadores, cabendo a cada um R$ 1.114. Agora, gostaria ainda de falar sobre o Pix, porque ele começa a vigorar hoje e é algo desconhecido para as pessoas. Então, a familiaridade começa agora. E tem aqui algo novo que o Banco Central está pensando. Empregadores poderão recolher o FGTS com o Pix. Olha só a notícia. O Banco Central do Brasil, ele aumentou as possibilidades de uso do Pix para incluir contas até então não abrangidas pelas regras do pagamento instantâneo. A partir de agora, algumas novas contas do varejo poderão receber Pix. Um exemplo são as contas de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, cuja modalidade de conta é prevista na lei que o institui e não se enquadrava no regulamento do Pix. Com a mudança, os empregadores, os empresários, passarão a ter o Pix como opção para o recolhimento das contribuições ao FGTS. A previsão é que essa facilidade esteja em operação a partir de janeiro de 2021, com o lançamento do FGTS digital. Sua integração ao Pix trará diversos benefícios ao fundo, que ganha em agilidade no recebimento dos recursos, maior facilidade de conciliação e maior número de instituições aptas a receber esses recolhimentos. Havendo maior número de instituições aptas a recolher os recursos, espera-se uma diminuição das taxas que o FGTS paga pelo serviço de recolhimento. Em suma, o recolhimento do FGTS com Pix diminuirá custos para o FGTS, o que se reverterá em mais recursos nas contas dos cotistas. Então, é uma notícia importante, eu vou deixá-la completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar da diabetes, porque no sábado comemorou-se o Dia do Combate ao Diabetes, sábado 14 de novembro de 2020. Olha, o diabetes é responsável por 43 amputações diárias no Brasil. O alerta é feito no Dia Mundial de Combate ao Diabetes, lembrado no último sábado, 14 de novembro. O Brasil registra a marca, então, de 43 amputações de membros inferiores por dia, decorrentes das complicações da doença. Os dados do Ministério da Saúde se referem à soma de 10.546 amputações feitas pelo SUS entre janeiro e agosto deste ano, ao custo de R$ 12.300.000. No mesmo período do ano passado, foram realizadas pelo SUS 10.019 amputações de membros inferiores,
em decorrência do diabetes, que custaram 11 milhões e 600 mil reais. O crescimento no número de procedimentos em 2020 foi de 5,26%. A Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, alerta que o principal motivo que leva a essas amputações é a falta de cuidados com a doença, a causa mais comum para amputações de pés e pernas, com cerca de 60%. Em 85% dos casos, o problema aparece como uma ulceração dos pés, ou seja, uma lesão dos tecidos que pode ser tratada. Olha, não é fácil. Quem tem diabetes tem que cuidar, e cuidar muito bem, ir sempre ao médico. Se tem alguém na família que tem o problema, tem que procurar o médico, procurar saber, procurar tratamento. Eu conheço algumas pessoas que tiveram sérios problemas de amputação por causa do diabetes. Então, tem tratamento, tem que ver, principalmente se tem alguma pessoa na família com essa doença, e tem que seguir as orientações dos médicos também. A notícia completa sobre essa doença eu vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos falar dos famosos? Olha, vai fazer, deixa eu ver, vai fazer no dia 21 de novembro, um ano da morte do nosso querido apresentador de televisão, Gugu Liberato. Um ano já, no dia 21. Então, nem parece que foi há um ano que morreu o apresentador Augusto Liberato, conhecido como Gugu Liberato, que começou sua carreira no SBT e terminou a carreira na Record TV. A emissora do bispo Edir Macedo fará, inclusive, uma semana de homenagens ao animador. O Gugu Liberato, ele nasceu no dia 10 de abril de 1959, em São Paulo, e o falecimento se deu no dia 21 de novembro de 2019, em Orlando, no Regional Medical Center, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Bem, outra morte também que chamou a atenção dos telespectadores de televisão foi a do dono de uma casa de shows famosa em São Paulo. Morreu na última sexta-feira o dono de uma famosa casa de shows em São Paulo chamada de Clube das Mulheres, Marcos Manzano, de 61 anos de idade. Segundo se informa, ele teria pego uma bactéria e não conseguiu suportar. Bem, vamos ver se tem mais notícias aqui, ainda temos tempo, né? Estamos no início aqui, no meio, no início não, estamos na metade do Web Jornal do Paulo Maciel. Eu falei, mas não custa repetir, sobre essa questão dos hackers. Tem gente que fala hackers, eu acho que a pronúncia é hackers, esse nome em inglês, né? Bem, a Unimed foi vítima de um ataque cibernético também, assim como foi o STJ e a Prefeitura de Vitória. A Unimed foi vítima no dia 11 de novembro, mas não houve vazamento de dados, segundo informação da empresa na Grande Vitória. Os serviços foram garantidos aos clientes. O plano de saúde registrou, inclusive, boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, a gente viu que houve uma divulgação muito grande sobre o ataque dos hackers ao site do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ao sistema de informática do STJ e também da Prefeitura Municipal de Vitória, que tiveram seus sites invadidos. Houve uma repercussão muito grande. Então, depois, eu fiquei sabendo que o plano de saúde Unimed também teve um ataque. Bem, Colatina em baixo risco para a Covid-19 a partir desta segunda-feira. Nós vamos falar sobre esta informação, né? Colatina nesta segunda-feira. Deixa eu ver se eu já falo logo ou falo daqui a pouco, porque tem outras notícias também. E eu não quero ser muito prolixo aqui. Não sei se vai dar para eu falar agora. Vamos lá, vamos falar logo. O município de Colatina volta para o risco baixo de transmissão
da Covid-19 a partir desta segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Isto quer dizer que o comércio voltará a ter os horários normais, assim como a abertura de bares e restaurantes. Atualmente, há 264 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No estado do Espírito Santo, são 156.968 curados. 156.968 curados da Covid-19, entre os 168.358 que se infectaram. Portanto, a grande maioria se cura. Somente os municípios de Ecoporanga e Santa Teresa estão no risco moderado. Todos os outros 76 municípios estão no risco baixo. Bem, eliminatórios, o Brasil, vamos falar de futebol agora um pouquinho. O Brasil derrotou a Venezuela e virou o líder isolado. Na última sexta-feira, os jogadores da seleção brasileira, escalados pelo técnico Tite, venceram a Venezuela por 1-0 no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 no Catar. O gol foi de Firmino. O Brasil tem 9 pontos e 100% de aproveitamento. E tem outro jogo amanhã, terça-feira, 17 de novembro de 2020, tem o próximo compromisso, o clássico diante do Uruguai. O jogo será no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 20 horas, horário de Brasília. Agora eu volto aqui a falar de Colatina, minha base de trabalho. Olha, em Colatina, nesta segunda-feira, tem uma mudança importante. A Prefeitura Municipal informa aos usuários do transporte coletivo que o abrigo dos ônibus que param para embarque e desembarque na Praça Frei José, a praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a partir de segunda-feira, hoje, 16 de novembro de 2020, funcionará temporariamente na Avenida Ângelo Gilberti, ali próximo à loja do Frisa, do frigorífico Rio Doce, Frisa. Então, próximo do Frisa ali, você vai ter que embarcar e desembarcar, e não mais na Praça Frei José, a Praça da Catedral. A Prefeitura alega que está promovendo melhorias para a mobilidade urbana em Colatina. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. Bem, ontem foi dia de eleição, ainda quero falar um pouquinho sobre outros dados dessa eleição 2020 no Espírito Santo. Olha só, 2.810.373 capixabas estiveram aptos para votar nesta eleição de domingo, dia 15 de novembro. E onde houver segundo turno, esses mais de 2.800.000 capixabas voltarão às urnas, né? Quer dizer, não todos os 2.800.000, menos porque nem todo município terá segundo turno. Funcionaram neste domingo 50 cartórios eleitorais com 1.727 locais de votação. A Polícia Militar informa que empregou 5.469 homens com 1.088 viaturas. Bem, eu vou falar sobre as escolas também, onde houve votação neste primeiro turno. As escolas onde houve votação não vão abrir nesta segunda-feira. Então, as escolas que voltaram ao estudo presencial, elas não vão abrir nesta segunda-feira se houve votação na eleição de ontem, tá bom? Então, escolas da rede estadual do Espírito Santo, utilizadas pela Justiça Eleitoral como sessões de votação, não terão aulas presenciais nesta segunda-feira, porque neste dia serão realizadas apenas atividades pedagógicas não presenciais. E durante toda esta segunda-feira, os espaços serão higienizados. As aulas retornarão ao normal na terça-feira, ou seja, amanhã, dia 17 de novembro de 2020. Agora, deixa eu ver aqui. Tem aplicativos que permitem conhecer o resultado das votações em todo o estado do Espírito Santo, gente. Porque a eleição aconteceu ontem, você quer acompanhar o resultado e quer um aplicativo? Então, olha, tem 2 aplicativos.
Dois aplicativos. Um deles é o Boletim de Mão. Boletim de Mão. O outro, Resultados. Então, um chama-se Boletim de Mão, o outro chama-se Resultados. Ambos estão disponíveis nas plataformas Android e iOS e podem ser obtidos gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. O site do Tribunal Regional Eleitoral é www.tre-es.jus.br. O site do Tribunal Superior Eleitoral é www.tse.jus.br. Ainda sobre a eleição de domingo, no país todo, foram quase 148 milhões de eleitores aptos a votar em 26 unidades da federação, 26 estados. Os eleitores elegeram vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Os municípios que não elegeram prefeitos e vice é porque terão segundo turno, não atingiram o coeficiente para eleger os prefeitos no primeiro turno, então haverá um segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, se habilitaram para disputar o pleito 19.342 candidatos a prefeito, hein? Quase 20 mil candidatos, e 518.308 candidatos a vereador. Neste ano não houve eleição no Distrito Federal e nem em Fernando de Noronha, que é um distrito do estado de Pernambuco. Bem, eu falei sobre Colatina, que volta para risco de baixa transmissão do coronavírus. Vamos falar mais um pouquinho, porque não custa, né, lembrar. Colatina volta para baixa transmissão do novo coronavírus. O governo do estado divulgou o 31º mapa de risco Covid-19. Foi anunciado na última sexta-feira. O 31º mapa de risco tem vigência desta segunda-feira, a partir desta segunda-feira, 16 de novembro, ao domingo, 22 de novembro de 2020. Do total de municípios capixabas, 76 estão classificados em risco baixo. Apenas 2 permanecem em risco moderado, Ecoporanga e Santa Teresa. E não há nenhum município no risco alto. Ok? Então, eu falei de Colatina porque Colatina é a minha base de trabalho. É importante a gente citar o município onde a gente mora, porque tem mais capilaridade o que a gente fala aqui, o que a gente transmite. Bem, eu queria dizer, eu tenho tempo ainda? Tenho, né? Tenho tempo ainda. Então, queria dizer que a matriz de risco de convivência, a informação técnica, considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município nos últimos 22 dias. Então, observa-se esse coeficiente, casos ativos em cada município nos últimos 22 dias, quase um mês. Além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. Então, esses são os dados que os técnicos analisam para dizer se é risco baixo, risco moderado. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril. Bem, vamos chegando ao final? Chegamos ao final aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Mais uma vez, eu quero parabenizar todos que participaram da eleição, porque é a festa da democracia. Parabenizar aos vereadores que se elegeram, não tenho aqui a lista deles, mas vou procurar me informar para colocar em meus endereços eletrônicos. Então, assim como eu parabenizo a todos que não conseguiram se eleger também, porque um tem que ganhar. No caso de prefeito, um tem que ganhar. Vereadores, de acordo com o município, tem o seu número. Colatina são 15. Então, tem municípios que tem
um número maior, tem outros número menor. Então, quem não ganhou vai ter a certeza de que participou da festa da democracia, colocou os nomes à disposição da população e a população escolheu aqueles nomes que achou que sejam os melhores. Quero parabenizar o prefeito eleito de Colatina, Guerino Balestras, e também o vice, doutor Rogério Rezende, que eles façam uma boa administração para todos os habitantes, todos os munícipes de Colatina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, creia. E Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Esteja pronto. Tenha fé, esperança e amor, essas três virtudes teologais. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, Adonai, a paz de Deus para todos vocês.